Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. A gente vai trabalhar aqui no Palavrão para a moçada que está estudando para o vestibular. Beleza? Então fique esperto, se inscreve no canal, assina aqui, clica no sininho com as notificações, Facebook, Instagram e a gente tá junto. Gente, tô aqui com Morte e Vida Severina, um auto de Natal pernambucano do João Cabral de Melo Neto. Texto curtinho, tranquilo de ler, bacana de ler, um texto inverso, que você vai seguindo a história do Severino. Bom, primeira coisa é prestar atenção nesse nome. Severino é como José, João, Antônio, nomes comuns, certo? E acho que a opção por esse nome é proposital para a gente ter a ideia de um personagem que não é um personagem que tem assim, né, uma sua individualidade e tal, mas é um personagem plano, um personagem que representa outros personagens, né, e outras pessoas, outras realidades. Esse Severino, o próprio nome já carrega essa ideia, tem uma vida severa, uma vida dura. Né? É um homem do sertão nordestino e a viagem dele é desse sertão até o Recife, ou seja, até o mar. Ele quer seguir o rio Capibaribe, que vai ser o seu guia de viagem, e ele vai seguindo esse rio até que o rio o leva ao mar, aonde ele pensa e sonha em ter uma vida melhor, como tantos outros. Beleza? Bom, é um auto de Natal, e aí a gente tem que também ter essa ideia, né? Ele vai ter um contato, vai ter um intertexto com a Bíblia, com o Cristo, certo? E o nascimento do Cristo que a gente vai ver lá no final desse livro. Então, o Severino vai andando. Eu quero que vocês prestem atenção que o livro é todo prenho, o livro é todo cheio da presença da morte. Tanto que o nome do texto é Morte e Vida Severina. Né? Se você pensar logicamente, a gente tem, obviamente, né, a vida e depois a morte. Mas no texto aqui você vai entender que a gente está falando mais da morte. Então a morte ocupa um papel, ou aqui, né, ocupa um lugar que vem primeiro, antes, inclusive, da vida. Os primeiros personagens que ele vai encontrar são os dois irmãos das almas. Eles estão lá carregando um corpo, um defunto, e a presença da morte aí já fica clara. Né? Ele pergunta onde eles estão indo para Tauritama, para enterrar o corpo, e ele fala que está indo justamente para esse lugar e pede para assumir o lugar de um deles, né? Para que o outro possa repousar e não pode voltar de viagem, não precisa seguir viagem. Então, o nosso Severino vai levar esse corpo. Vai chegar numa outra cidade, vai conhecer uma outra personagem bem interessante que é uma rezadeira. Vai perguntar para essa rezadeira se ele pode descansar por aquela cidade e procura um emprego. E ela fala assim, Severino, emprego por aqui só os ligados à morte, né? Não tem outro outra ocupação aqui que não seja ligada à morte. Ele fala assim, eu sou lavrador, inclusive eu sei lavrar qualquer coisa, inclusive pedra, estou acostumado com isso, porque eu sou um homem lá da seca. E ela fala, infelizmente aqui realmente, né, é só rezadeira, coveiro, só isso que a gente tem. O Severino, né, e ele começa o texto também lembrando do nome dele, ele quer se fazer indivíduo, ele quer se fazer porque ele fala assim, eu sou um Severino, mas tem muitos Severinos por aqui, mas eu sou aquele Severino que imigra. Tá? Então, quando ele usa o nome dele, a gente tem que lembrar disso, né? Ele representa uma coletividade, mas ele busca também essa individualidade. Ele busca ser ele busca ser um sujeito individual, né? Um indivíduo que se concretiza ali. Mas é uma luta muito difícil. E ele continua suas andanças, seguindo o rio Capibaribe, que inclusive vai secar em certo momento. É muito legal isso, né? Essa ideia de que você tem que seguir o rio, mas o rio seca. Como a vida. Porque o rio também, dentro da tradição da literatura, tem essa analogia, né, bem específica com o rio. Então, ao seguir o rio e o rio secando, é como se a vida também secasse. Mas o Severino insiste, o Severino vai em busca do mar. E vai chegar perto do Recife, né, na zona da mata, vai conhecer outros personagens, até que ele chega no Mangue, no Recife, na cidade. Bom, a gente vai ter, né, e isso é muito famoso por conta também da peça, por conta da música do Chico Buarque. Chico Buarque deixou fez a trilha sonora para uma peça, né, que foi apresentada muito tempo atrás, que é fantástica, muito legal a trilha sonora do Chico. A história dos dois coveiros conversando. Tá? Estão no cemitério lá e o nosso Severino só ouvindo. E um
um desses coveiros trabalha num cemitério para ricos e outro num cemitério para gente pobre. E é claro que o cemitério de gente rica tem menos trabalho, porque rico morre menos, certo? Pega menos doença, morre menos de fome. E os dois ficam conversando sobre as diferenças do trabalho no cemitério de rico e do muito trabalho que se tem num cemitério de pobre. Mas a conversa mais interessante é quando eles falam assim, né? Eu não acredito nessas pessoas que vêm de tão longe para morrer aqui no meio urbano. E aí a gente começa a sacar uma coisa, né? O pobre, seja lá na secura ou seja no meio urbano, ele vai ser pobre, ele vai sofrer e a morte sempre vai estar presente. Pela violência que a gente vê também, né? A ave bala, essa figura da ave bala, que é quase uma bala perdida que encontra o homem, da violência da luta pela terra que a gente vai ter no sertão, até, né, a violência que a gente vai ter nos grandes centros urbanos. Então o pobre sempre vai estar à mercê dessa violência e participando, né, infelizmente às vezes com um fim funesto, né, dessa realidade. Bom, agora, um momento muito importante que a gente tem que ficar atento é que é quando ele encontra o seu José. Seu José, obviamente, fazendo uma referência explícita ao pai do Cristo, certo? O José é carpinteiro e ele também é um carpinteiro. Os dois se encontram e estão lá lamentando a vida dura que tem. Inclusive, o Severino fala assim, minha vontade é pular da ponte da vida para a morte. Ele, né, pensa em suicídio. É um momento bem assim, impactante do livro. O seu José também está ali todo lamentando, todo tristonho. E em certo momento vem uma mulher da casa do seu José e fala assim, seu José, que está conversando aí? Seu filho acabou de nascer. E aqui a gente tem uma virada, é como se abrisse uma janela dentro do texto e ele se enche de esperança. Porque, gente, vamos lembrar, é um alto de Natal, certo? É um alto de Natal. E essa esperança que nasce é por conta da criança que ali chega, né, vem à luz. E a mulher fala justamente o contrário do que o Severino está falando. Seu filho acabou de pular para a ponte da vida, certo? Então ele entra e ingressa na vida. Várias pessoas estão ali para visitar aquela criança, né, e trazem presentes humildes, pessoas humildes ali frequentando aquela casa, inclusive 2 ciganas. E uma delas traça o futuro desse menino. E é um futuro um pouco melhor, né? Um futuro onde ele tem uma ascensão. Porque se hoje os meninos ali daquele mangue estão com o rosto todo pintado de preto por conta da lama, né? Ela vê naquele filho do seu José, naquele menino que recém-nasceu, uma imagem que ele também está pintado de preto, mas é de graxa, né? De trabalhar numa fábrica. Então ele vai ter um trabalho, certo? Ele vai ser um operário. E isso é uma coisa muito positiva. Ele vai ter uma inserção dentro desse mundo urbano e não ficará à margem. É claro que a gente não está falando que o menino vai ficar rico, que o menino vai jogar bola, né? Que vai ser o Neymar. Não é nada disso. Mas ele vai ter uma ascensão dentro desse mundo, dessa realidade de miséria e de pobreza. Sacaram isso? Muito bacana, né? Então essa cigana prevê isso. E ele vai morar, inclusive, ela fala, em outro lugar. Beleza, gente? Bom, esse é um apanhado aqui geral, né? E tá recortado aqui do nosso Morte e Vida Severino, um alto de Natal pernambucano. Galera, compartilhe o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, Palavrão, Palavrão, Palavrão. Também estamos no Facebook e no Instagram. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!